Pronto, gravando. Bom dia a todas. Estávamos falando aqui, né? Que saudade desse devocional. Graças a Deus, voltamos. E bem-vinda, né? Quem está aqui pela primeira vez. Nosso devocional acontece semana sim, semana não. São 30 minutinhos bem valiosos do nosso dia, né? A primícia aqui para o Senhor. E hoje nós vamos dar início ao estudo do livro de Provérbios, tá? Vamos fazer uma oração, mas se você quiser ir abrindo aí Provérbios, né, acompanhando, deixar aberto aí para a gente ir acompanhando. Vamos apresentar ao Senhor este momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais esse devocional, te agradecemos por mais essa oportunidade. Obrigada, Senhor, porque esse foi o dia que o Senhor preparou para nós. Por isso nós vamos nos alegrar, Pai, nos exultar no Senhor. Obrigada, Senhor, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã, Pai. Obrigada pela vida, pelo fôlego de vida. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estar mais uma vez nessa mesa, Pai. Que o Senhor esteja presente, Pai. Nós queremos nos alimentar, queremos aprender mais e mais de Ti. Pai, nós declaramos que dependemos do Senhor, Pai. Sem Ti nada podemos, Pai. Que o Senhor traga a revelação da Tua palavra aos nossos corações. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus, ó Pai, nós consagramos esse tempo ao Senhor. Cuida, Senhor, e blinda a nossa mente contra as setas do inimigo, Pai, contra as fortalezas de Satanás. Pai, em nome de Jesus, caia por terra, Pai. Que a nossa mente seja livre, Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Deixa eu aceitar. Ai, tinha alguém querendo entrar. Mas foi. Às vezes eu tenho que dar umas pausas para aceitar aqui as pessoas na reunião, tá? Meninas, então vamos lá. Nós vamos começar hoje Provérbios 1. E eu dividi aqui em três tópicos, né? Provérbios, né? Primeiro é o propósito e a finalidade do livro. O segundo ponto é o conselho de um pai ao filho. E o terceiro, chamado à sabedoria. Então, Provérbios, né? Eu estava pesquisando um pouquinho sobre o livro, né? Provérbios vem da palavra hebraica machal, que significa parábola ou ditado, que foi escrito em sua maioria, né, pelo rei Salomão. Deixa eu aceitar aqui de novo. Peraí, gente. Aqui. Foi escrito na sua maioria pelo rei Salomão, mas há algumas participações de outras pessoas. Mas a maioria foi escrito pelo rei Salomão. O livro, os ensinamentos, né, eles são frequentemente apresentados em forma de parábolas, metáforas e comparações. Então, muitas das vezes a gente vai ver comparações, vamos ver parábolas, né? Por isso que veio o nome Provérbios, né? Ele é derivado, né, da palavra hebraica que significa parábola, né? Então, o objetivo do livro, a gente vai ler aqui bem no comecinho, vamos ler aqui o versículo do 1 ao 7. Vou ler rapidinho. Diz assim, ó, estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação ao examinar o significado destes provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então, só lendo aqui, parece que eles já nos dá aqui, né, o entendimento. Então, a finalidade desse livro é nos trazer sabedoria para lidar com tudo da vida, né? Aqui, ó, eu separei algumas palavras. O que nós vamos aprender nesse livro de Provérbios, né? Ele dá conselhos sobre sabedoria, justiça, trabalho, amizades, finanças,
família, né, sobre a fala e moralidade. Então, eu falo que Provérbios, assim, eu já li algumas vezes, e todas as vezes que a gente lê, a gente aprende de novo e fala, nossa, eu não lembrava que isso estava aqui. Se a gente tivesse ele, né, como um manual, eu conheço algumas pessoas que fazem um propósito, porque como ele tem 31 versículos, 31 capítulos, lê um por dia durante o mês, né? Eu acho que é o que a gente deveria, porque ele tem conselhos, né? E como é algo da Bíblia, foi revelada pelo Senhor, né? São conselhos revelados pelo Senhor. Então, a finalidade, aqui no começo, a gente já entende que é para ensinar a sabedoria, tanto para aqueles que já são mais experientes, como principalmente para aqueles que são jovens, né? Aqueles que não têm sabedoria, aqueles que estão ali caminhando. Então, essa é a finalidade do livro, né? E um ponto aqui, que é a chave desse primeiro ponto, é que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Deixa eu só deitar mais uma pessoa aqui. Aqui no versículo 7 diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria. Então, o que significa, né, o princípio do conhecimento? É o que vem primeiro. O pré-requisito é temermos ao Senhor. O temor significa, né, envolve respeito, reverência, amor e confiança a Deus. Então, para eu ser uma pessoa sábia, o princípio de tudo é temermos ao Senhor, é termos reverência ao Senhor, é ter confiança totalmente nele. Então, o princípio de tudo é isso, o que vem primeiro, o pré-requisito. Aqui diz que mas os tolos desprezam, né? Aqui, os tolos é aquela pessoa que diz, eu sou autossuficiente, detesta conselhos e correção. Aquela pessoa não quer correção. E aí a gente vai ver a consequência da pessoa que não teme ao Senhor, aqui no decorrer do livro, né? Aquele que não quer sabedoria. Mas então, o primeiro ponto, né, é que o princípio, o pré-requisito que vem primeiro é o temor ao Senhor. Confiança plenamente nele, que é o Criador de tudo, de todas as coisas. Eu coloquei aqui um ponto. O que é a sabedoria? Né, que a gente vai falar agora aqui sobre os conselhos. Eu peguei esse trechinho no rodapé da Bíblia, que tem uma explicação, fala assim, ó. O que é sabedoria? É possuir o domínio de um ramo do conhecimento. Consiste na habilidade de se aplicar o conhecimento para superar algum problema na vida. E aí eu deixei uma notinha, né? Conhecimento sem sabedoria de nada vale. Não adianta eu ser formada, eu ter muito conhecimento, tanto da palavra, quanto de qualquer assunto de maternidade e tal, se eu não tiver sabedoria para aplicá-la, né? Se eu estudo muito a Bíblia, tenho conhecimento, mas se eu não temo ao Senhor, não busco no Senhor a sabedoria, de nada valerá. Parece que as palavras saem e as nossas atitudes não condizem com o conhecimento que a gente tem, porque às vezes a gente não sabe, não tem esse domínio desse conhecimento. E como a gente leu aqui, o temor ao Senhor vai nos trazer essa sabedoria para passar esse conhecimento, né? E aqui o segundo ponto é o conselho de um pai. E aí eu vou ler aqui para vocês os versículo 8, 9 e 10. Diz assim, ó, meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-los, não permita que isso aconteça. E aí eu vou pular lá pro 16, diz assim, ó, eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Não, desculpa, não é esse. Ah, tá, é o 13, né? Encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubamos. Venha-se, junte a nós, dividiremos igualmente os despojos. Aqui
nesse trecho, nesse segundo ponto, ele traz um conselho de um pai, né, de uma autoridade, de uma pessoa mais velha, né, e aqui a gente vê para ele falando, né, preste atenção à correção de seu pai. Ele fala que o que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Isso simbolizava, né, símbolo de honra, orientação e proteção. Essa coroa de graça, né? É o símbolo de honra, orientação e proteção. Então, aqui a gente aprende, ele falando, né? Meu filho, preste atenção à correção de seu pai, né? Os nossos pais, autoridades, pessoas mais velhas, né? Do que a gente, elas sempre têm uma palavra pontual para nós, né? Eu lembro de conselhos, falas da minha mãe, do meu pai, que eu não entendia, mas que hoje, sendo mãe e pai, eu entendo. E aqui ele aconselha, né? Eu acredito que mais para jovens, mas que serve para nós também, né? Para a gente buscar ajuda, buscar conselhos de pessoas que têm ali uma autoridade. Para quem não tem o pai ainda vivo, a mãe, mas que tem alguma pessoa ali que sempre te dá um conselho, sabe? Você não precisa. Eu estou passando por uma situação um pouco difícil e algumas amigas falam: você não precisa passar por isso sozinha, né? Busque em alguém uma sabedoria, busque numa pessoa, uma mentora, né? Uma intercessora, essa sabedoria, assim como ele diz aqui, né? Meu filho, preste atenção à correção de seu pai, e não deixe de lado a instrução da sua mãe, não só pai e mãe ali, no sentido de sangue mesmo ali, mas há outras pessoas que você pode buscar conselhos, né? Se pessoas próximas a você, talvez um tio, um avô, né, te dá um conselho, presta atenção, escute, vou fechar aqui, não seja negligente, né? Quando a gente é mais nova, às vezes eu vou dar conselho, um conselho, falar, talvez repreender, né, meu filho, e ele fala: não, mamãe, mas não é, tipo assim, tenta, né, falar, mas a gente sabe que no final tem aquela razão, né, a pessoa te fala para o seu bem, às vezes vai te repreender ali na hora, e é pelo bem, às vezes eu até mais velha, hoje, né, se eu talvez tivesse escutado mais, talvez conselhos da minha mãe, às vezes a gente fica com aquele coração endurecido, não, eu sei do que eu estou fazendo, é desse jeito, né, eu já sou maior de idade, mãe, já tem 30 anos, eu sei que é assim, assim, assado, mas como eu queria ter escutado minha mãe mais vezes, meu pai mais vezes, eu lembro de situações, e hoje eu vejo pessoas passando por isso, eu falo, não faz isso, mas parece que tem vezes que a gente tem que quebrar a cara para a gente aprender, né, mas se a gente escutar, né, esses conselhos aqui, ó, escuta e coloca em prática, abreviaria tanto, né? E aqui ele traz alguns pontos, né? Que o primeiro é sobre as más companhias. Aqui, mesmo nós sendo mulheres mais velhas, né? Mulheres aqui casadas, na maioria delas, esse conselho serve para nós, porque às vezes a gente não vê e acaba sendo influenciada. Às vezes, a gente precisa vigiar sobre as nossas amizades, né? Ele traz aqui uma exortação sobre as más companhias, né? Aqui ele fala, né, meu filho, não vá, né? Se eles quiserem te seduzir, não permita que isso aconteça. Não permita ir por esse caminho. Talvez ali a pessoa te fala, vai te prometer algo rápido, né? Não, não vai acontecer nada, não. Vem comigo aqui, a gente vai fazer assim, assim, assado, né? Traçando planos aqui, aqui também até de ganhar um dinheiro rápido, né? A ganância aqui, né? Fala aqui, ó. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói, né? Aquele que é ganancioso, que quer muito, né? Aqui diz que a sua própria cobiça o destrói. Então a gente precisa cuidar, né? Dessas más amizades para que a gente não caia, né? Em caminhos que o Senhor não deseja para nós, que a gente possa vigiar, né, com quem eu tenho escutado, né, às vezes eu falo que toda rodinha ali, toda de amizade, onde a gente entra, a gente começa ou influenciar ou ser influenciado. Quando você começa a fazer parte de algo, de um serviço, de
Tá fazendo barulho pra vocês, gente? Toda hora que aperto. Não? Ah, tá. É só uma notificação que tá fazendo barulhinho pra mim. Eu voltei a correr agora e fiz novas amizades, gente, e a gente. Você entra para esse lugar, aí você quer. Aí o pessoal, eu tô usando tal tênis, aí você sabe que tem gel de carboidrato agora, que tem essa suplementação, e aí você começa a despertar interesses por isso, né? Se você começa participar da academia, né? Aí você já quer saber, qual que é o tênis que eu tenho que usar ali? Qual que é? Então, você começa a pegar traços ali daquele meio, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com as amizades, talvez nem pro lado ruim, mas talvez comece a gastar um pouco mais, né? Porque ali naquele meio tá todo mundo, eu também vou usar. Eu sendo velha já, né? Porque na época de escola é normal isso. Meu filho chega aqui com umas conversas, né? Ai, mãe, eu quero pintar meu cabelo de azul. Mãe, eu quero umas músicas que eu nunca nem ouvi, né? Mas nós, sendo mulheres mais velhas, a gente também tem essa questão, né? Talvez as amizades começam ali a nos influenciar, e a gente, até nisso, a gente tem que ponderar isso. Esse conselho serve para nós mesmos, para nós também. Não é porque ele está dando um conselho para um jovem aqui, que às vezes a gente, não, eu sou da igreja, não me perco, não, eu estou segura, esse aqui eu já sei, esse aqui nem é para mim. Mas são nas pequenas coisas que a gente passa ali a ser influenciado. Talvez eu entro num meio onde tem muitas mulheres solteiras, por exemplo, né? E aí eu começo a querer sair muito, a encontrar muito, vou deixando minha família de lado, e o Senhor nos chama a atenção, não, filho, ó, tenha moderação, cuidado pelo caminho que você está indo, né? Então, esse conselho é para nós, né, hoje, para a gente cuidar, ter cuidado com as más amizades. E aí a gente vai caminhando mais um pouquinho, e aqui no versículo 20 fala, né, sobre a sabedoria grita nas ruas. Diz assim, ó, a sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclamam nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, detestarão o conhecimento? Venham, ouça as minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. No 24, diz assim, ó, muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Por isso rirei quando estiverem em dificuldade, zombarei quando estiverem em apuros. Então, nessa parte aqui, a gente vê um chamado à sabedoria. A sabedoria nos chamando aqui, né? Ele diz, né? A sabedoria grita nas ruas. Aqui é uma exortação mesmo do Senhor nos chamando à sabedoria, que a sabedoria está disponível. A palavra aqui em Tiago 1,5 diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça e Deus lhes dará. Mas peça com fé, não duvidando. Né? E aqui ele diz que o Senhor tem disponível para nós essa sabedoria, gente. É só a gente orar, pedir que Ele dará. E aqui ela fala: ó, eu estou nas ruas, na praça pública, num lugar assim, ó, de fácil acesso, implorando para que você venha e pegue essa sabedoria. Mas, e aí que ela diz, né? Venha, abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábio. Aquele que quiser, ela entregará tudo para nós, né? Aquele que temer ao Senhor, pedir sabedoria, o Senhor vai derramar sobre nós. Mas aqui é uma advertência para aqueles que não quiserem, né? Que foi o que a gente leu aqui. Aqui diz que ela zombará quando estiverem apuros. Quando a calamidade lhe sobrevir como a tempestade, a desgraça os envolver como furacão, e a angústia e as aflições dominarem. Quando chamarem por socorro, não responderei. Né? Aqui diz também, ó, que aqueles, né, que rejeitam o conselho, que ignoram essa sabedoria, diz assim, ó, comerão os frutos amargos do seu estilo de vida. Como a gente estudou sobre fruto, sobre mulheres enraizadas, né, no outro, e aqui a gente vê que a gente vai colher aquilo que a gente semear. A gente vai colher os frutos de rejeitar a sabedoria, de rejeitar os conselhos
que o Senhor tem nos dado, né, as repreensões, tudo aquilo que o tolo, ele desprezar, ele vai colher daquilo que ele plantar, desse estilo de vida. Eu não tô nem aí com esse, vou deixar, vou fazer do jeito que eu quiser, eu não só quero conhecimento, não quero a sabedoria. Eu já sei muito, eu não preciso disso. É isso que vai nos acontecer, né? Colherá os frutos amargos de não buscar a sabedoria desse estilo de vida. Aqui diz que os tolos serão destruídos por sua própria acomodação. Aquele que fala assim, não, eu tô bem assim, eu já aprendi muito, eu não quero saber de mais nada. Eles serão destruídos. Mas aqui diz aqui, ó, aqueles que ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer um mal. Aqueles que dá ouvido e busca sabedoria, ouve a sabedoria, ela gritando, aquele que ouve, viverão em paz e tranquilos e sem temer o mal. Porque a pessoa, ela tem entendimento, né? Ela teme ao Senhor, né? Como a gente viu aqui, que é o princípio, é temer ao Senhor. Então, aquela que teme ao Senhor, busca sabedoria, diz aqui que ela vai viver tranquila, sem temer o mal. Porque se o mal vir, ela sabe que o mal não tem poder nenhum, se não for pela permissão do nosso Deus. E se ainda assim aconteça o pior aqui nessa vida, nós sabemos que quem tem o poder final, né, que tem o poder sobre a nossa alma, é o nosso Senhor. Ainda que morra, viverá. Então, a pessoa que tem essa sabedoria, tem essa plena confiança no Senhor, esse temor no Senhor, não vai temer mal algum, vai viver em paz. E então os pontos que eu queria passar sobre esse capítulo, a finalidade, né? Esse conselho dos pais sobre as nossas amizades e a sabedoria nos chama, e a consequência, né, de não ouvir essa sabedoria. E que nós possamos, hoje, dar ouvido às sabedorias, né, nos ser humildes para que o Senhor venha derramar sabedoria, para que a gente possa usar bem o nosso conhecimento. Amém? Alguém gostaria de pontuar alguma coisa nesse capítulo? Se quiser, pode ligar o microfone. Se quiser compartilhar algum ponto. Não? Então vamos orar para finalizar. Pai, nós te damos graças, Senhor, meu Deus, pela tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por esses provérbios, Pai. Nós cremos que o Senhor tem muito a nos ensinar. Obrigada, Pai, por esse primeiro ponto, Pai, esse chamado à sabedoria, a ouvir conselhos, Pai. Que o Senhor nos dê entendimento, Pai, e para saber escolher bem as nossas amizades, para saber, Pai amado, influenciar, Pai, pessoas para o teu reino, Pai. Nos ajude a vigiar, Pai, em relação às nossas amizades, Pai. Pai, nos dê sabedoria. A tua palavra diz que aquele que pede a sabedoria, Pai, o Senhor dá. Mas a palavra diz que precisa ser com fé, Pai, sem duvidar. E nós oramos, Pai, crendo que a fonte é o Senhor, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor nos dê sabedoria, Pai. Nos enche de sabedoria, Pai. Para que nós possamos saber lidar, vencer as adversidades do nosso dia a dia, Pai. Para que nós saibamos usar bem o conhecimento, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nos encha dessa sabedoria, Pai. Nos encha, Senhor meu Deus, também desse temor a Ti, Pai. O Senhor é o princípio. O Senhor, Pai, é o Todo-Poderoso, aquele, Pai, que tem todo o poder, Pai. Tudo veio de Ti, Pai. Que nós possamos temer, Te obedecer, Te amar, Jesus. Porque só então seremos mulheres sábias, Pai. Aquelas que temem, que Te obedecem, Pai. Que Te amam. São as pessoas, mulheres verdadeiramente sábias, Pai. E que nós estejamos nessa posição, Pai, de Te amar e de Te temer, Pai. Em nome de Jesus, nós não venhamos desprezar, Pai, a sabedoria, Pai.
que nós não venhamos desprezar os conselhos, Pai, mas que nós tenhamos humildade, Pai, para receber, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos abençoa, Pai amado, nessa semana, que seja uma semana cheia da Tua presença, Pai, uma semana, Senhor, abençoada, Pai, que portas venham ser abertas nessa semana, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, cada ministrante que ainda vai ministrar, Pai, que o Senhor fale ao coração das Tuas filhas, enche elas da Tua presença, do Teu Espírito Santo, Pai, abençoa, Senhor, meu Deus, a vida de cada mulher que despertou, que colocou esse propósito no coração de fazer esses 5 dias, Pai, que o Senhor venha recompensá-las, abençoá-las, preparar uma bênção específica, Pai, para cada uma delas, que o Senhor venha honrá-las, Pai. Nós não merecemos nada, Pai, mas nós sabemos que a Tua graça é grandiosa, Pai, a Tua misericórdia é além, Pai, do que podemos imaginar. Então, nós pedimos que a Tua bênção esteja sobre nós, que o Senhor nos guarde, Pai, que o Senhor nos livre, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço. Amém, amém. Deixa eu parar a gravação. E aí, a gente vai tirar a nossa